André, certo. André nos deu entrevista recentemente. Comentou mesmo. Olá, começa agora o programa Impressões aqui pela TV Assembleia e hoje nós estamos fazendo desse programa, através de vários programas, é claro, uma homenagem ao centenário de Celso Furtado, economista paraibano, um nome conhecido do Brasil e até no exterior. E para esse programa nós convidamos o historiador José Otávio de Arruda Melo e também a Sofia Furtado, que é neta de Celso Furtado. Aos dois, sejam bem-vindos aqui ao programa Impressões. Eu queria começar essa entrevista com o historiador José Otávio de Arruda Melo, perguntando, eu queria que ele contextualizasse a Paraíba do século passado, propriamente ano 20, quando nasceu Celso Furtado. Bem, a década de 20 é uma das mais importantes da história da Paraíba, porque, inclusive, corresponde com a presidência da República do Paraibano, que é Epitácio Pessoa. Epitácio governa de 1919 a 1922 e transmitia aos paraibanos a ilusão de que nós estávamos dominando o Brasil. Essa época é marcada por uma febre de realizações marcantes, sobretudo no sertão, com as chamadas obras contra as secas. A época dos açudes, das barragens, das estações de remonta e de tudo que as obras contra as secas significavam, porque tudo estava incluído na rubrica das obras contra as secas, inclusive as realizações de setores como educação e de saúde. Epitácio Pessoa, como sabem, procurou redimir o Nordeste e o fez através das obras contra as secas, que vão ser paralisadas pelo seu sucessor Arthur Bernardes. Na Paraíba, nós tínhamos, inclusive, um representante de Epitácio, que era Solon Lucena. Solon é muito ligado ao chamado grupo de umbuzeiro, que era tutelado por um irmão de Epitácio, chamado Antônio Pessoa. Então, essa articulação de Epitácio com Solon Lucena foi muito produtiva para a Paraíba. E isso completou-se com o maior prefeito que nós tivemos aqui em João Pessoa, que foi Valfredo Guedes Pereira. Esse é um prefeito que renova a Paraíba. Quer dizer, a Paraíba que vinha de um período um tanto catalético, a Paraíba que via de um período assim, um tanto de paralisação, apesar das marcantes iniciativas de Camilo de Holanda, que governou de 1916 a 1920, a Paraíba ganha realmente um impulso marcante de 1920 a 1924, com Epitácio Pessoa na presidência da República implementando as obras contra as secas, que valorizam sobretudo o sertão, com Solon Lucena, que era o representante de Epitácio, tão representante que se dizia que ele tinha assento. Isso não é verdade, mas alguns falam que Solon Lucena participava das reuniões do Ministério de Epitácio, seria uma espécie de oitavo ministro, porque Epitácio tinha sete ministros. E, completando isso, nós tivemos aqui o governo de Valfredo Guedes Pereira, que foi realmente o grande prefeito da cidade, ao lado de Luiz de Oliveira Lima. Ele é considerado um dos dois maiores prefeitos da cidade. Agora, esse período, esse impulso, ganha um certo retardamento com o sucessor de Solon, que é João Suassuna, o pai de Ariano Suassuna, que realizou um governo muito deficiente, um governo muito marcado pela influência do coronelismo. Suassuna representa um retrocesso em relação a Solon Lucena, no sentido de que o governo de Suassuna é um governo que entrega o poder aos coronéis. Como sabe, Solon quis, inclusive, o sucessor de Solon, Suassuna, quis perenizar, quis emprestar à Paraíba uma espécie de milenarismo sertanista com a chapa dos 3 Jotas, que era o seu chefe de polícia como presidente do Estado, Júlio Lira, o vice Zé Pereira, que era chefe de uma federação de coronéis do sertão, e o segundo vice de Pombal, que era o coronel José Queiroga. Essa chapa foi paralisada, essa chapa foi brecada por Epitácio Pessoa, que colocou, inclusive, no lugar deles 3, o seu sobrinho, João Pessoa. E aí começa o governo João Pessoa, que vai de 1928 a 1930, é um governo também muito marcante de realizações, é um governo renovador. O nosso representante de hoje, Celso Furtado,
Tem, inclusive, uma entrevista muito boa, a revista Playboy, onde ele diz, a revista Playboy tinha uma série de entrevistas muito boas, e uma delas foi com o Celso Furtado, que disse que João Pessoa era um populista que foi ao fundo das questões. Está lá, na revista que eu guardei. Pois bem, então, a Paraíba, da década de 20, é isso. Um começo muito auspicioso, com o tripé Epitácio, Solon Lucena, Valfredo Guedes Pereira, e, no final, ainda mais auspicioso, com a renovadora atuação de João Pessoa. Muito bem. Sofia, o Celso ele sai de Pombal por volta aí dos 8 anos de idade, vem aqui para João Pessoa, passa por Recife, vai para o Rio de Janeiro. Agora, ele traz, me parece, nos seus diários, lembranças de Pombal mesmo nessa infância. E me parece que é marcante na mente dele a questão desse contraste da pobreza, da escassez, né, ali, sobretudo no sertão. Eu queria que você falasse quanto a isso, né, desse momento de Celso lá em Pombal, quanto criança, ele já tendo esse contato já com a pobreza, isso que vai chamar a atenção dele quanto às desigualdades sociais. Bom, boa tarde, então, a todos e a todas que estão escutando. Bom, isso fica claro, né, essa vivência dele no sertão e a visualização da pobreza e das desigualdades do lugar de onde ele veio, desde o início das suas obras, né? Então, é muito presente, inclusive nos diários, né, que foram publicados recentemente, essa retórica sobre como impactou a ele as secas, né, que ele viveu no sertão. Então, com certeza, essa vivência que ele teve desde o início, na infância, né, inclusive perdendo um dos seus irmãos, né, ele perdeu um irmão na primeira infância, né, demonstra que a questão da pobreza e da falta de serviços essenciais e serviços de saúde fizeram parte dessa sensibilidade que ele teve com relação aos impactos das desigualdades na vida da população, para além da população que vive ali nas capitais, né, que é onde tem a maior concentração de pessoas, mas também para o interior, onde estão as principais lacunas e onde estão as pessoas que sofrem mais por causa das desigualdades enfim, e a pobreza mesmo que tem ali na região de onde ele veio e que, bom, com os estudos que ele fez e as políticas que ele implantou junto à SUDENE e demais organismos, conseguiu um pouco remediar, né, essa questão da seca, e sempre atrelando a seca não há uma questão o problema do desenvolvimento à seca, e sim a falta de estrutura ali na região para a superação do subdesenvolvimento. Então, é muito importante essa leitura que ele faz sobre o sertão desde a infância, porque ele consegue perceber justamente como que o sertão ele tem em si, né, e eu estou falando aqui como uma leitora de Celso Furtado, não alguém que viveu isso, né? Mas ele tem em si um grande potencial, e não é por conta da seca que o sertão era uma região subdesenvolvida, e sim por conta da falta de estrutura de política pública voltada para a região. E agora demonstra, né, com a transposição do Rio São Francisco, que é muito possível, enfim, através de outras políticas também, levar o desenvolvimento para todas as regiões do Brasil que guardam em si as suas peculiaridades e particularidades que podem ser sempre elevadas e levarem ao desenvolvimento. Então, eu acho que essa vivência que ele teve na infância, na primeira infância, lá em Pombal, fez ele se sensibilizar realmente com essas realidades que envolvem o Brasil e tornaram o Nordeste um lugar de estudo para ele, mas também de aplicação das suas perspectivas de melhora para o Brasil e, de uma maneira geral, para toda a população. Muito bem. Sofia, você também segue a mesma formação do seu avô, é economista? Como é que você faz a sua formação?
Eu sou cientista social, né? Me formei em Ciências Sociais na Unicamp e fiz mestrado em Demografia, então também sou demógrafa. Ah, bacana. Muito bom. Nós vamos agora a um intervalo aqui no programa Impressões e voltamos daqui a pouco. E você que está nos assistindo, não sai daí. De volta com o programa Impressões, aqui hoje fazendo homenagem ao centenário de Celso Furtado, economista paraibano. Nós estamos com o historiador José Otávio da Arruda Melo e também Sofia Furtado, que é neta de Celso Furtado. Muito bem, eu queria perguntar ao professor, que é um momento muito interessante da vida de Celso, que marca, de uma certa forma, que é a participação dele na Segunda Guerra Mundial. Ele esteve presente ali naquele momento onde quando aconteceram milhares de mortes. Como é que é marcado esse momento? Como é que, do ponto de vista histórico, eu queria fazer essa pergunta para você, José Otávio, professor. Ele mesmo dizia que a participação dele na Segunda Guerra Mundial foi uma participação um tanto especial, porque ele não foi para a linha de frente. Celso falava vários idiomas, inclusive inglês, e por conta disso, ele ficou como oficial de ligação entre a divisão brasileira, que é a divisão comandada pelo general Mascarenhas Moraes, com 25 mil homens, né? A divisão estava prevista para 34 mil homens, mas a guerra terminou e só enviamos 25 mil homens. Então, esses homens, essa unidade, estava incorporada ao 5º Exército, comandado por um oficial, aliás, um oficial de alta categoria dos Estados Unidos, chamado McCracken. Era o 5º Exército. Esse 5º Exército era uma mistura muito grande, porque tinha neozelandeses, indianos, brasileiros, canadenses, que a gente de todas as partes, e, em razão disso, era fundamental o problema da comunicação, que Celso Furtado resolveu, porque quando ele foi se alistar aqui na Vila Militar, ele disse que falava idiomas, e o Brasil, na época, o exército ainda muito pobre, o exército muito carente de quadros, precisava exatamente de uma pessoa que fizesse esse trabalho que ele realizou. Então, ele não foi o homem da linha de frente, mas, mesmo assim, teve um problema sério, porque ele se aproximou, de certa feita, de uma das casamatas defendidas pela Wehrmacht alemã e experimentou um acidente muito sério. E o caminhão em que ele viajava virou. E ele, por conta disso, terminou a Segunda Guerra Mundial de um hospital. Foi de lá que ele arranjou um jipe e se largou pelo meio do mundo até Paris, que era a cidade que ele contava conhecer. Muito bom. Sofia, já pegando desse gancho do que o professor falou sobre a Segunda Guerra Mundial, ele se formou em Direito, não é? O sertanejo, os pais sertanejos sempre tinham o desejo de que seus filhos ou fizessem Direito, ou Engenharia, ou Medicina. Mas, na realidade, o desejo de Celso era ser economista. E aí, em Paris, ele entra na Sorbonne e faz o doutorado em Economia. Eu queria que você falasse desse momento aí. Bom, essa formação interdisciplinar dele, eu acho que é o que realmente marca a imagem de Celso Furtado, né? Então, eu receio um pouco de chamá-lo apenas de economista, não como se ser economista fosse pouco, porém, ele transborda muito essa categoria e, bom, temos aí uma disputa entre os cientistas sociais, os economistas, os geógrafos, porque ele realmente está em todos os espaços. Então, o fato dele ter feito o doutorado dele em economia na Sorbonne é uma passagem muito importante, porque é quando ele consegue realmente observar um pouco de fora o Brasil, né? E ele sempre fala dessa importância de se afastar um pouco para observar ali o objeto, né? No caso, uma formação do Brasil. Sempre se menciona que ele escreveu Formação Econômica, né, que foi durante o doutorado dele, em 3 meses, né, uma coisa super rápida e demonstra a capacidade dele de entender integralmente o Brasil, né? Então, quando eu olho que ele começou pelo direito, passou pela economia e depois foi para o campo da cultura, né, sendo ministro da cultura, eu acho que isso demonstra o que é a importância de um intelectual transbordar as suas análises ou, enfim, um gestor de políticas públicas para além do que uma disciplina, né, ou uma área de conhecimento, porque demonstra que
a formação de um projeto de nação, né, como ele propôs, né, depois mais para o final, mais para o meio da sua carreira, ali para o final, ela passa por todos os aspectos da formação do Brasil, né, que não são só da economia, ou só do direito, ou só das ciências sociais, ou só, enfim, ele passa por todos os aspectos da história, inclusive muito forte, né? Então ele passa por todas essas disciplinas integralmente e compõe ali uma obra que realmente transcende as nossas gerações. Verdade. Professor, a Sofia fala uma coisa interessante, que o Celso não era só um economista, né? Ele era um sujeito que entendia de todo o social, era um filósofo, um inventor, né? Vamos pensar assim, e um historiador, porque a sua obra, a exemplo de transformar a parte do livro que ele lança em 59, né? Formação econômica, não é só uma questão de economia, mas é uma história que feita naquela época, mas que tem toda uma atualidade, porque ele traz essa formação histórica, né, dessa economia, que mostra esses agentes, né, que estão sempre dominando, né, sobre os mais pequenos e mais fracos. E essa obra ela ainda é atual até hoje. Eu queria que você falasse, como historiador, esse lado também de historiador que é Celso Furtado. Professor. É para mim? Tá...